Olá, dando continuidade, vou falar hoje um pouco mais sobre mandos. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bem, existe uma parte relativa aos mandos, também valeriam para os status, em que há uma quebra numa relação de controle estabelecida pela comunidade verbal. Então, a comunidade verbal ela vai estabelecer que certas topografias de respostas emitidas em certas circunstâncias, sejam variáveis motivacionais, sejam estímulos discriminativos não verbais, elas serão reforçadas. Então, a comunidade verbal ela tende a estabelecer uma correlação entre certas topografias de respostas e certas variáveis de controle. E observado, por outro lado, que muitas vezes algumas topografias de respostas elas são emitidas de modo que não é exatamente aquele modelado pela comunidade verbal. Skinner ele não vai falar disso de uma maneira tão explícita, tão categorizada, mas ele vai apresentando ao longo de diversos capítulos os temas todos que eu vou tratar hoje. Então, eu criei uma forma de sistematização desses conceitos que talvez ajude o estudante a entender como é que ele funciona, tá? Mas, de qualquer maneira, esses conceitos vão aparecer nos capítulos de tato, mando e condições especiais que afetam o controle de estímulos. Então, vou falar com vocês hoje sobre os mandos inacurados. Então, em primeiro lugar, que a gente tem que entender para falar desses mandos inacurados, é que eles são mandos. Em outras palavras, eles estão sob o controle de variáveis motivacionais que estabelece a função reforçadora de reforçadores específicos. Mas, como nós veremos, não há uma correlação tão explícita ou tão clara entre esses reforçadores específicos e a topografia da resposta verbal. Por isso que nós chamamos, ou eu estou chamando de mandos inacurados. E aí vão compreender dois tipos. Um que é o nome dado por Skinner, que é tatos impuros, que também é conhecido na literatura, na realidade esse é o modo pelo qual é mais conhecido na literatura, são os mandos disfarçados ou mandos disfarçados de tatos. Mas nós podemos também tratá-los como tatos impuros. Uma categoria que eu introduzo que são os mandos distorcidos, e daqui a pouco nós vamos falar da diferença entre eles. Então vamos aos tatos impuros, ou, como a gente conhece, mandos disfarçados de tatos. Em primeiro lugar, a topografia da resposta, como eu já tinha dito, ela é um pouco diferente, ou ela é diferente dos usuais mandos, né? Então, mandos, se nós formos fazer uma correlação com o português, são aquelas frases no imperativo ou interrogações, que terminam com um ponto de interrogação no final, né? São perguntas ou são frases no imperativo. Faça isso, faça aquilo, coma feijão, escove os dentes, estude, ou como foi seu dia, que horas são, você vai me ligar hoje? Então, esses são todos exemplos de mandos, que são frases no imperativo, pelo menos pela topografia, claro. São frases no imperativo ou interrogações. Então, lembrando que os tatos impuros, ou os mandos disfarçados de tatos, eles não são assim. Ou seja, eles não são frases no imperativo, não são interrogações, são frases afirmativas, que são topografias comuns de tatos ou de intraverbais. Mas, mesmo que ela tenha uma topografia de tato ou de intraverbal, ela terá uma função de mando. Em outras palavras, ela estará sob o controle de um reforçador específico e não sob o controle do SD não verbal que caracterizaria um tato. Ao mesmo tempo que há, de certa maneira, essa inacurácia na relação de controle, ou seja, entre a topografia da resposta verbal e o reforçador específico, os mandos na linguagem, os mandos disfarçados, os tatos impuros na linguagem cotidiana, não correspondem ao que a gente chamaria de mentira, né? Porque, em geral, há uma correspondência com SD não verbal, ou seja, tem um SD não verbal que poderia estar controlando aquela resposta, supostamente estaria controlando essa resposta, mas ele não controla a probabilidade de ocorrência da resposta de uma maneira integral. Ou seja, essa relação de controle ela vai ser contaminada pelo reforçador específico. Daí que vem o nome tato impuro, porque um tato puro, nós observaríamos o controle estrito pelo estímulo discriminativo não verbal.
Em se tratando de um tato impuro, há também um controle pelos reforçadores específicos. Na linguagem cotidiana, nós vamos entender como as indiretas, insinuações, frases de duplos sentidos, dicas, pistas e por aí vai. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Então, nesse primeiro quadrinho aqui, nós temos um exemplo clínico do horário da sessão. Nós temos um terapeutizando que está insatisfeito com o horário da sessão, a sessão é muito cedo para ele, então a sessão é às 8 horas da manhã, ele é um cara que costuma dormir tarde, então isso resulta em poucas horas de sono, uma variável motivacional, e tem lá o terapeuta que vai ser a audiência, para a qual será emitido o mando. O mando direto, ou mando, simplesmente, seria: podemos trocar o horário das nossas sessões? Consequência mantenedora seria: sim, qual a sua disponibilidade? Que é o reforçador específico, que é especificado pela topografia da resposta verbal. Daí, apenas mando. Por outro lado, o mando direto, ele poderia resultar numa punição generalizada, como expressões de desagrado do terapeuta. O terapeuta ficar aborrecido de ter que achar outro horário na agenda para esse terapeutizando que pediu para trocar de horário simplesmente porque não gosta de acordar cedo. Então, pode acontecer esse tato impuro. Nossa, para mim é tão difícil de acordar cedo. Nesse caso, ainda que com uma probabilidade menor, uma vez que ele não explicita qual que é o reforçador específico, ainda assim, ocasionalmente, ele pode resultar no reforçador específico. Por exemplo, o terapeuta oferecer a troca de horário. Você gostaria de trocar de horário? Ao mesmo tempo, por ele não estar pedindo diretamente a troca de horário, isso evitaria o desagrado do terapeuta, uma vez que ele não está pedindo para o terapeuta trocar de horário. O terapeuta, ele ofereceu porque ele quis, teoricamente. Um outro exemplo, também um exemplo clínico, digamos que está num dia quente, o terapeutizando está com calor, tem um aparelho de ar-condicionado no consultório, mais uma vez o terapeuta como audiência, e o mesmo caso, o mando direto: ligue o ar, por favor. Poderia ser produzido pelo reforçador específico negativo, que seria a diminuição da temperatura, uma vez que o terapeuta ligaria o ar-condicionado, porém poderia resultar também numa crítica por ser abusado, por ser inconveniente, porque está pedindo para o terapeuta ligar o ar-condicionado. Se o terapeuta estivesse desconfortável com a temperatura, talvez ele já tivesse ligado o ar-condicionado por ele mesmo. E aí, novamente, esse terapeutizando pode emitir um tato impuro. Está um calorão hoje, está fazendo um calorão hoje. Novamente, de uma maneira ocasional, o terapeuta poderia também ligar o ar-condicionado, de reduzir a temperatura, perguntando: você quer que eu ligue o ar? E, mais uma vez, por não ser um pedido direto, evitaria a crítica por ser alguém abusado ou inconveniente por estar pedindo para o terapeuta ligar o ar-condicionado. Agora, se nós olharmos só para a topografia, e essa é a grande dificuldade do comportamento verbal, gente, aliás, de qualquer análise do comportamento, é que nós não podemos olhar apenas para a topografia. Nós temos que fazer alguns testes para tentar identificar se é um tato, se é um mando disfarçado ou tato impuro. Então, por exemplo, nesse caso aqui do ar-condicionado, se o terapeutizando fala: está um calorão hoje, o terapeuta pode simplesmente falar: tem feito calor esses dias mesmo, e continuar a sessão como se não tivesse acontecido. Nesse caso, ele estaria reagindo a esse tato impuro como um tato puro. Ou seja, ele está provendo um reforçador generalizado, ao invés de oferecer para diminuir a temperatura. Se realmente ficar muito quente e o terapeutizando quiser muito que ele ligue o ar, ele vai ter que alternar do tato impuro para um mando, ou seja, do mando disfarçado de tato para um mando direto. E aí pedindo para o terapeuta ligar o ar-condicionado. Nesse caso, o terapeuta ele entrou em contato com uma evidência de que aquele primeiro suposto tato não se tratava de um tato, e sim de um tato impuro. A mesma coisa vai acontecer com o horário da sessão. Então, se o terapeutizando fala: nossa, está tão difícil para mim acordar cedo, aí o terapeuta simplesmente comenta: de fato, muitas pessoas têm dificuldade de acordar cedo. Ou simplesmente pergunta: que tipo de estratégia você utiliza para acordar cedo? Esse terapeutizando continua a sessão como se não tivesse acontecido, você não vai saber se era um tato ou se era um mando disfarçado de tato. Por outro lado, se o terapeuta ele provê um reforçador específico, como eu acabei de exemplificar, e ele pede para o terapeuta, acaba pedindo para o terapeuta mudar o horário da sessão, aí, novamente, que nem no exemplo do ar-condicionado, nós teremos uma evidência de que trata-se de um mando disfarçado. Outro exemplo também, muito comum em terapia, nós temos um terapeutizando que está insatisfeito com a sua aparência, que ela não está de acordo com os critérios culturais de boa aparência. É um terapeutizando que sofreu rejeições recentes,
Mais uma vez, o terapeuta com audiência, ele poderia emitir um mando direto, me faça elogios. Agora, é um mando direto, mas raramente nós observamos pessoas emitindo esse tipo de mando, né? Porque geralmente ele é consequenciado com críticas do tipo, você está desesperado? Faz alguma coisa para melhorar sua autoestima. Coisa esquisita pedir elogios, certo? Então, ele é um mando direto improvável, mas ele especifica como seu reforçador os elogios em si. O tato impuro poderia ser, estou feio, gordo e velho, ninguém vai me querer. Nesse caso, como ele não está pedindo elogio, dificilmente ele vai entrar em contato com essas críticas desesperado. E talvez, aliás, muito frequentemente, ele vai entrar em contato com os elogios. Né? Então, novamente, no mesmo exemplo, se o terapeuta ele poderia colocar em extinção essa função manipulativa, né, essa resposta com função manipulativa, e não prover os reforçadores específicos elogiando esses supostos tatos impuros. Vamos falar agora dos mandos distorcidos. Então, eles têm topografia de mando. Então, para ficar claro, diferentemente dos tatos impuros ou dos mandos disfarçados de tatos, os mandos distorcidos têm topografia de mando, certo? Então, serão frases no imperativo ou frases interrogativas, tá? Agora, ele é distorcido por quê? Ele é controlado por um reforçador específico diferente daquele especificado pela topografia da resposta verbal. Em outras palavras, é mandado um reforçador específico, mas na realidade o que controla a emissão dessa resposta é outro reforçador específico. Vamos mostrar alguns exemplos que vai ficar mais claro. Então, um exemplo aqui bem comum, vai um casal jantar no restaurante e a esposa, ela olha o cardápio, escolhe um filé e o marido escolhe lá um prato, sei lá, um peixe, e o prato dele está sem graça, enquanto que o prato dela está muito bonito, bem apetitoso, ela está comendo com uma boca maravilhosa. Ele poderia emitir um mando direto. Deixe-me provar o seu filé. Uma frase imperativa. E poderia produzir um reforçador específico, claro, tome um pedaço. Porém, poderia produzir também um estímulo punitivo generalizado. Deixe ser guloso e como o seu. Pedisse melhor da próxima vez. Por outro lado, ele poderia emitir um mando distorcido. Como está o seu filé? Esse é um mando distorcido porque ele especifica como reforçador simplesmente um sim ou não. Está bom, está ruim, está ótimo, como é o caso aqui que eu coloquei no quadro. Está ótimo. E o seu? Então, esse seria um reforçador específico que foi especificado por esse mando distorcido. Novamente, ele evitaria, como o tato impuro, ele evitaria a crítica, do tipo, ele seria negativamente reforçado por evitar o deixe de ser guloso e como o seu. Por fim, ele tem o potencial de produzir um segundo reforçador específico, que de fato é o que controla essa resposta se tratar de um mando distorcido, que é, você quer provar? Ou você quer um pedaço? Então, novamente, a diferença do tato impuro é que, ao invés de ser uma frase afirmativa, é uma frase interrogativa. Outro exemplo, muito comum isso aqui, né, tem um rapaz com privação sexual, em outras palavras, o sexo vai ter uma função reforçadora para ele, naquele contexto, ele está em contato com a pessoa que ele está paquerando, via WhatsApp, e aí ele pode emitir um mando direto. Vamos lá para minha casa fazer sexo? É o do que ele está privado, certo? Isso poderia produzir o sexo como reforçador específico. Por outro lado, também poderia produzir um estímulo punitivo generalizado. Quem você pensa que eu sou? Né? Você acha que eu sou qualquer uma? Então, o mando direto nesse contexto tem uma probabilidade de punição alta, ainda que tenha uma probabilidade de reforçamento maior por especificar ou deixar clara a relação, qual que é o reforçador específico que controla a topografia dessa resposta verbal. E aí nós temos o mando distorcido. Vamos lá em casa assistir Netflix? Mais uma vez, nós temos um estímulo reforçador específico 1, que é o especificado pela topografia da resposta verbal. Sim, claro, estreou a nova temporada de Game of Thrones. Né? E, ao mesmo tempo, evitaria o estímulo punitivo generalizado, né? Aí seria um reforçador negativo, é claro, que evitaria quem você pensa que eu sou, certo? Para você me fazer um convite desse. Ninguém vai reclamar de ser convidado para casa de uma pessoa assistir Netflix. E poderia resultar também no reforçador específico 2, que é o sexo. Tá? Então, é um mando distorcido, porque ao invés de ele estar exclusivamente sob o controle do reforçador específico 1,
ele está sob o controle do reforçador específico 2. Então, há uma distorção entre a topografia do mando e qual que é o reforçador específico que a controla. Nós temos vários casos padronizados na nossa cultura que deixaram de ser mandos distorcidos, uma vez que viraram mandos, todo mundo usa o tempo inteiro. Então, é tão óbvia a relação entre a topografia da resposta verbal e o reforçador específico que não é mais tratado como mando distorcido. É simplesmente mando. Nós temos aqui o caso, você tem horas? Dificilmente alguém vai responder sim ou não. É muito provável que a pessoa diga as horas, sei lá, 8h30. Ou sua mãe está? Mesma coisa. Esse mando não controla sim ou não, controla o chamar a mãe. Ou você tem fogo aí, mesma coisa. São todos exemplos de mandos distorcidos que foram assimilados pela comunidade verbal. Alguns exemplos clínicos de mandos inacurados, e aí vamos voltar a falar tanto do tato impuro quanto do mando distorcido. Você tem água aí? Ao invés de me dê um copo d'água, por favor. Ou o ar está ligado, ao invés ligue o ar, por favor. Você trabalha só assim mesmo, fazendo perguntas? Ou seja, tem a função de pedir conselhos. Né? Meu terapeuta me dava ótimas dicas do que fazer. Outro mando disfarçado, do tipo, me dê conselhos. Eu sempre abandono a terapia, vou no máximo 3 sessões. Mesma coisa, tem um mando disfarçado de tato. Ou teve um orientando meu uma vez, foi muito engraçado. Falou assim, eu acho que eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo. Se você não souber muito bem o que é, dê uma olhada no Google. E ele falou isso para o terapeuta. Obviamente, isso tem uma função. Tinha um outro reforçador específico, além do terapeuta procurar no Google. Quais são os histórias de estabelecimento responsáveis por esses tipos de mando? Então, em primeiro lugar, já ficou claro nos exemplos que eu dei mais cedo, que os mandos diretos, eles têm uma probabilidade maior de serem punidos que os inacurados. Ou seja, nós vivemos numa cultura em que as pessoas que são diretas, que vão direto ao ponto, que pedem o que elas querem, muitas vezes são tidas como indelicadas, grosseiras, abusadas. Então, tem uma probabilidade muito grande de serem punidas. Acho que todo mundo, se for revisitar a própria história, já deve ter entrado em contato com, lembrar assim, a mãe falou para você assim, a gente vai na casa da fulana, não fica pedindo as coisas não, que é falta de educação. Então, os mandos diretos, eles acabam tendo uma probabilidade grande de serem punidos. Ao mesmo tempo, os inacurados, como eu já disse, como eles não têm uma relação clara entre a topografia da resposta, seja no tato impuro, seja no mando distorcido, com o reforçador específico, eles têm uma probabilidade menor de serem reforçados, porque simplesmente o ouvinte pode não, digamos, pescar, intuir essa relação de controle. Né? Agora, ao mesmo tempo, se você já deve ter interagido com pessoas que raramente emitiam mandos diretos. Ou elas emitiam mandos disfarçados ou mandos distorcidos. Lidar com pessoas assim também acaba controlando a emissão de respostas de fuga dos ouvintes. Fala lá o que você quer, fica dando indireta, que saco. Então, muitas vezes os ouvintes acabam punindo a emissão de mandos disfarçados ou tatos ou mandos distorcidos quando a frequência é muito alta. Sim, então, é a punição dos mandos inacurados quando a sua frequência é muito elevada, né? E é engraçado porque quando a pessoa está interagindo com todo mundo, com seus mandos disfarçados, mandos distorcidos, e as pessoas não estão punindo ainda, está tudo bem. Mas quando todo mundo começa a punir, é um momento muito comum das pessoas procurarem a terapia. Eles também podem ser aprendidos por apresentação de reforçadores após a emissão de tatos. Então, muitas vezes o falante emitiu um tato, e esse tato acabou resultando na apresentação de um reforçador específico. Então, no futuro, é provável que, ao invés da pessoa emitir um mando, ele acabe emitindo tato, ou seja, a topografia de tato, porque no passado essa topografia de respostas foi reforçada com um reforçador específico. Pessoas que emitem muitos mandos disfarçados de tato ou mandos distorcidos, elas são consideradas na literatura de terapia analítico-comportamental ou cognitivo-comportamental como pessoas inassertivas ou passivas. Tá? Então, há uma alta correlação entre a discussão acerca das habilidades sociais e a frequência relativa de emissão dos mandos inacurados.
Também temos uma questão cultural, ou seja, o brasileiro ele tende a ser uma pessoa, tende a ser pessoa muito sociável. Então, o que vai acontecer? De fato, nossa cultura, os ouvintes eles são treinados a tratarem tatos como se fossem mandos, a tender a reforçar os mandos distorcidos ou disfarçados de tato. Ao mesmo tempo, a punir os mandos diretos. Então, é muito comum, somente em contextos em que há uma certa formalidade, em que não há tanta intimidade, que as pessoas acabem utilizando mais mandos disfarçados de tato ou distorcidos do que mandos diretos. E tem outro exemplo, um casal, nos primeiros encontros, saíram à noite para um jantar e está num lugar bem frio e a moça foi com os ombros de fora e o rapaz foi com um casaco enorme. Ela pode emitir, nesse primeiro encontro, ela pode ter emitido um mero comentário, está frio hoje, que, teoricamente, é controlado por um reforçador generalizado. É mesmo, esfriou hoje. Por outro lado, em se tratando de um primeiro encontro, é muito provável que esse jovem, ele ofereça o casaco. Você quer meu casaco emprestado? A moça simplesmente emitiu um tato puro, fez um comentário, está frio hoje. Só que ao invés de entrar em contato com um reforçador generalizado, que é o que mantém o tato, ele foi seguido de um reforçador específico. Nesse caso, ela pode aprender que tatos puros, topografias de respostas de tato podem ser suficientes para a produção do mando. Ao mesmo tempo, se ela emitisse um mando direto, ou um mando, lindo, me empresta o casaco, poderia ser reforçado pelo reforçador específico, claro, linda. Por outro lado, poderia produzir uma punição generalizada. Por que diabos você veio quase nua para cá nesse frio? Não sabe que junho é frio? Então, o mando, como eu já discuti mais cedo, o mando direto, ele pode produzir estímulos punitivos. Então, no futuro, é muito provável que essa moça passe a emitir tatos impuros. Está frio hoje? E aí, novamente, pode produzir o reforçador generalizado, esfriou hoje. Dificilmente será punido porque diabos você veio quase nua para cá nesse frio, certo? Porque ela não está pedindo o casaco. E pode produzir, como nós vimos, você quer meu casaco emprestado? Certo? Então, quando tatos puros, eles produzem reforçadores específicos, é possível que eles se tornem tatos impuros no futuro. Aqui um outro exemplo, tem aqui o chefe, numa repartição, tem lá uma bela cafeteira Nespresso, um trabalho enfadonho, ele está privado de sono, e aí ele pode emitir o tato puro, pode ter emitido o tato puro no passado. Ah, seria tão bom o cafezinho. E aí, algum subordinado poderia dizer, até que seria bom mesmo. Que seria um reforçador generalizado que controlaria o tato. Porém, é muito comum algum subordinado se disponibilizar a fazer o café. Vou passar para o senhor. Novamente, o tato puro, ele acabou sendo seguido também de um reforçador específico. Se ele tivesse emitido o mando direto, faça um café para a gente, poderia ter produzido um reforçador específico, vou passar para o senhor. Por outro lado, também poderia ter produzido um estímulo punitivo positivo, generalizado. Seu abusado, né? Esse cara pede coisas que não são das nossas atribuições. E aí, como o tato puro foi reforçado, produziu um reforçador específico no passado, como o mando direto tem uma probabilidade maior de punição, é provável que ele aprenda a emitir tatos impuros. Seria tão bom um cafezinho, e aí, nesse caso, estaria sob o controle de vou passar um café para o senhor, e, novamente, como ele não está pedindo para ninguém passar café, vai evitar a punição generalizada, nesse caso seria um reforçador negativo generalizado, ser chamado de abusado. Bem, gente, por hoje é só. No próximo encontro eu vou falar sobre os tatos distorcidos. Um grande abraço e até a próxima.